Bem-vindos ao Magos do CX. Aqui a gente vai falar um pouco das mágicas que a Janaína Pereira fez no nosso setor. Ela que é responsável pelo VUI Design conversacional na PicPay, fundadora da VUI BR, uma comunidade que nasceu lá atrás, sócia da Arari School, que também fala muito sobre design e conversacional, e ela é fã da Spice Girls. Janaína, obrigado por aceitar o convite. Você é fã das Spice Girls mesmo? Sim. Até hoje? Até hoje. Mas elas existem? Eu nem... Desculpa. Então, vai rolar uma turnê nova. Pelo menos é o que todo mundo tá falando que vai. Elas têm alguma coisa pra falar que vai acontecer. Mas eu sou fã desde o início. Caramba. E, tipo, eu soube que elas iam fazer uma turnê de reunião, só que não ia passar pro Brasil. E aí eu falei, bom, é melhor eu ir onde elas vão fazer. E nunca tinha viajado fora. E aí eu comprei o ingresso e fui, tipo, pra Inglaterra pela primeira vez, só pra ver o show delas. Assim. Não. Sim. Meu, é isso que é fã mesmo, não é falar que é fã, né? É fã de verdade. Pô, conta um pouquinho pra gente do seu caminho, porque você é uma das pessoas que várias coisas você fez primeiro nessa carreira. Talvez não seja a primeira, mas uma das primeiras ali a começar nesse mundo. Como é que foi? É rádio e TV que você fez, né? Isso. Como é que alguém de rádio e TV... Como é que foi esse percurso pra você chegar numa empresa e virar e aprender sobre o VUI, que na época que você começou, talvez nem se falava muito disso, ninguém sabia muito o que era. Exatamente. Acho que é legal para as pessoas entenderem. Os VUI designers estavam nos casulos, assim, dentro das empresas. Olha, eu comecei em rádio e TV, fazendo comunicação social, e estava muito mais indo na linha do rádio do que da TV. Eu gostava muito da fala, muito mais da transmissão de áudio. E aí, comecei a fazer uns freelas na área, trabalhei em rádio web, depois fui fazer também roteiro para internet. O seu foco era roteiro nessa Roteiro, área. até porque na faculdade eu descobri muito o roteiro. Só que eu não estava conseguindo algo fixo, eu não queria ficar nessa vida de freela. E aí eu comecei a procurar algum emprego fixo de redação, porque... Até o lugar que você achou emprego é sensacional. Vai, como? É porque redação é uma coisa mais, abrangente. Tá. E aí eu vi uma vaga, assim, redator... Aonde, no LinkedIn? Confidencial. Não, eu coloquei, tipo, no Twitter... um alerta. Quando aparecesse vaga redator, ele ia me dar um alerta. Tá. E aí apareceu lá, mandei o currículo. Falei, SLT, vou mandar. E aí veio uma resposta por e-mail dessa vaga. Falando assim, bom, a primeira etapa do processo, você tem que responder a diferença do português falado para o português escrito. E eu falei, nossa, interessante, né? E aí respondi. E falei, beleza, vou esperar. Veio o retorno, a gente gostou da sua resposta. Vem aqui na empresa fazer uma entrevista presencial. E aí cheguei lá, assim, pensando, que ia trabalhar com redação. Só que era muito mais que redação. Quando eles começaram a me mostrar a empresa, não, porque é uma empresa onde a gente trabalha com URAs, não sei se você sabe o que é URA, mas é atendimento telefônico, e aqui tem uma área de tecnologia, então tem design, e eu, o que eu vim fazer aqui? Eu não vou Gente, acho que erraram a pessoa. Eu falei, sou eu mesma, Janaína? É, você. E aí fiz a entrevista, teve também um outro teste lá, no meio da entrevista, fiz minhas respostas, passei. Eu falei, caraca, não acredito. E eu falei, bom, vamos ver. Eles Mas com medo, né? Com medo, porque... porque... Então você falou, cara, vou durar aqui 3 meses porque vão perceber que eu não sei o que é uma URA. Não, e eu fiz questão de falar. Falei, gente, mas peraí. Eu comecei minha vida sendo atendente de call center, fiz rádio e TV, é isso mesmo? Eles, é isso. Porque quando você trabalha com URA, você precisa entender o que rola dentro de um estúdio de gravação. E no final as pessoas estão falando por telefone. Então você tem um background que é valioso pra gente. Você foi atendente, você foi redatora, você inclusive é a combinação perfeita, sem saber, para esse trabalho. É só uma questão de adaptar, né? E aprender certos. Coisas novas. Super certos. Legal. E daí nessa carreira você teve um começo de aprendizado. Você tem uma coisa legal ali, você teve um líder que é super famoso no segmento, acho que conta um pouquinho. E depois como é que foi a passagem de bastão, né? Como é que foi o aprender para você, que ele pensava de um jeito, enfim, conta. Foi o James de Angola, ele que me contratou junto com o Gustavo Zanetti, e o James, ele, muito referência até no Brasil e fora do Brasil nisso, foi ele que trouxe muito essa visão de a gente fazer design de uma forma mais humanizada também para a voz.
E aí, no dia a dia, a gente acabava... eu acabava participando muito dos projetos que ele fazia e que o time também lá fazia muito. E ele tinha um jeito muito particular de ensinar a gente. Ele dava mesmo aulas e a gente pegava alguns templates, fazia projetos mais dentro da empresa para depois, quando a gente se sentisse proprietário ali do processo, eu falar, beleza, agora a gente consegue atender o cliente também junto com o James. E foi muito bom, assim, eu fiquei pouco mais de 2 anos, quase 3, com ele, aprendendo com ele no dia a dia. E aí, no momento que ele saiu, a gente falou, e agora? A gente não tem mais a referência na empresa. E aí, eu me dispus a ajudar todo mundo lá. Porque eu falei, gente, daqui, todo mundo que tá nesse momento na empresa, a única que conheceu, que bebeu direto da fonte com o James sou eu. E aí, vocês topam? Topamos. Aí, fui convidada pelo diretor e assumi o time. Então, foi uma passagem, assim, relâmpago, porque ele saiu muito rápido da empresa. Apesar de serem 2 anos e meio, era uma coisa super especializada, um cara que manjava muito, que é a referência no segmento. Para quem talvez não lembre, acho que existe um pré-James e um pós-James, né? Onde o mercado fazia umas URAs muito toscas. E quando a Mutante começou ali, M Sistemas ali começou, depois a Mutante revolucionou esse mercado, por isso que eles cresceram tanto, inclusive. Isso. Então, eles foram dos responsáveis por ter essa questão. E aí, legal, você já tinha ficado 2 anos e meio com ele, mas pelo que eu estou entendendo, ele não era o maior exemplo de gestor, ele era um cara, uma referência técnica. Como é que foi assumir essa cadeira de coordenação, de repente, erros e acertos? Conta aí. Muitos, né? A gente costuma brincar, que faz gestão de pessoas, que o primeiro ano a gente nunca esquece. Porque foi bem... hoje eu vejo, né, que eu cometi muitos erros, mas na época eu estava sempre tentando acertar e tentando resolver comigo mesma. Acho que se eu puder já dar uma dica, mesmo que não seja na área de design, é de você ser um gestor que tenha pelo menos uma pessoa para compartilhar, seja ela do seu meio, da empresa ou fora. Porque eu assumi a gestão mais querendo, assim, ajudar as pessoas naquele momento onde a gente perdeu a nossa referência e não tinha pensado tanto. Falar, meu Deus, gestão de pessoas, a gente precisa estar próximo delas, a gente precisa não pensar só na entrega, é mais nas pessoas. E eu ainda estava na entrega, eu ficava muito falando da entrega das pessoas. E o exemplo que você teve foi de entrega, né? Porque ele era uma referência não como gestor, mas uma referência como um especialista. Então, para você, falou, cara, eu só preciso suprir o que ele fazia. O primeiro momento é imitar a pessoa. Exato. E aí, só quando eu me abri mesmo para falar das minhas dificuldades, falar, eu preciso fazer tal coisa, não sei. O time tá precisando de um direcionamento e não sei. Que é mais relacionado ao comportamento mesmo, como a gente tá falando. Quando eu me abri falando dessas minhas dificuldades, é que eu comecei a entender, assim, o que era gestão e melhorar. Ou seja, é importante para essa pessoa começando que ela tenha um gestor experiente para entender técnicas. Cara, eu estou enfrentando esse problema, estou com uma resistência aqui do time, eu estou perdendo esse pessoal, o que eu faço? E aí tudo bem, você não precisa, não é que você virou gestor, você tem que estar pronto, fazendo, sendo o melhor gestor do mundo. Exato, tá. Exatamente, é bem por aí. Tá, e hoje é o que eu quero fazer, continuar sendo gestora. Então, hoje eu fico muito feliz quando eu recebo um feedback de uma pessoa que já esteve num time comigo, ou tá no meu time hoje e me dá um feedback positivo, porque eu falei, entendi a mensagem e tive meus aprendizados. Continuo sempre aprendendo, né? Mas sei agora realmente para onde que tem que ir a gestão de pessoas. Não é mais a Janaína de 25, 26 anos lá. Exatamente. Já é outra pessoa. Legal. Exato. E como é que é essa, só pra gente fechar o tema, né? Essa questão de você é uma boa gestora, por tudo que eu percebo de você, mas você tem uma referência técnica. Isso alia junto? Como é que funciona, né? O que é mais importante? Como é que é esse... Então, eu comecei muito com a parte técnica, porque eu tinha que entender bastante da área de VUI. Fiquei boa parte da minha trajetória em VUI na parte técnica. Uhum. E aí, depois eu comecei a ver que o treinamento, a hora de treinar as pessoas para fazer VUI, para fazer design, para fazer UX, era algo que eu gostava. Eu não queria só participar de algum projeto. Eu gostava de trazer uma pessoa nova, que quer adaptar o conhecimento que ela tem, conhecer algo novo, e ser treinada para fazer aquilo. E aí, no treinamento, é que eu comecei a puxar esses fios. Falar, cara... Quando você é uma treinada, você meio que vira o mentor. E o gestor de pessoas, independente da situação, tem esse lado mentor. Então, eu comecei a ligar esses pauzinhos, falei,
Eu acho que gestão que eu quero fazer agora. Já tô bem de parte técnica. Tá. E aí comecei a pular para a parte de gestão. Então, na minha primeira oportunidade nessa empresa onde eu comecei a fazer gestão. E aí depois mudei de novo para a parte técnica, porque tinham coisas novas em Vui, então eu queria conhecer a Alexa, queria conhecer Google Assistente, mas voltar para gestão de novo. E aí voltei para gestão. Uma coisa muito legal que você fez na sua carreira, talvez sem perceber na época, você tinha os gestores, né? Tanto o gestor mesmo quanto o líder técnico na época, mas por que você meio que foi apontada pelas pessoas para tomar o lugar deles? Porque você já tinha uma postura tanto de treinar todo mundo que chegava, quanto de quando o líder técnico não estava presente na empresa, você meio que já tinha tomado aquela área. Então você não foi aquela pessoa que falou assim, não, olha, eu fui contratado para fazer Vui no projeto 1 e 2. Então vou fazer Vui no 1 e 2. Acabou, esquece o resto. Não. Você já tomou a postura de líder, mesmo sem perceber, talvez, antes. E aí, quando abriu a vaga, quando vem o vácuo, naturalmente foram pensar em você, não foram pensar na pessoa que fazia só o Vui. Eu acho que é uma coisa importante, as pessoas ficam muito críticas. Não, eu fui pago para fazer, eu vou apertar botão, vou apertar botão. Então acho que isso é uma coisa muito legal da sua carreira. Aliás, já vou puxar um gancho aqui, que é, por que você fundou a Vui BR? Né? Pois é. E era comum ter comunidade? Era comum... Então, eu conhecia uma comunidade na época, que era a Bots Brasil, que está na ativa até hoje, mas já existiam outras. É que eu também não tinha muito ainda esse ímpeto de procurar coletivos para falar sobre isso. Tá. E aí a gente sempre tinha algumas agendas dentro da empresa, entre os designers para falar de Vui, mas a gente sempre falava dos projetos. Quando a gente queria saber uma opinião diferente, quando a gente tinha algum tema que nem todo mundo estava sabendo, isso não chegava. A gente sempre ficava imerso ao que acontecia na empresa. A gente estava em horário de trabalho. Tinham especialistas na empresa que conseguiam compartilhar o que eles conheciam, mas chegaram uma hora que você bate num teto. Isso. A empresa é o conhecimento que está ali. E é isso que te incomodou. E aí eu falei, não, eu preciso falar sobre Vui, mas com outras pessoas. Pessoas com quem eu nunca trabalhei, pessoas que devem estar fazendo URAs diferentes que eu faço. Quero conhecer mais o mundo também de chatbots, porque estava explodindo naquela época. Falei, vou precisar achar essas pessoas. Aí comecei a dar uma olhada no LinkedIn, vi que essas pessoas existiam. Falei, bom... Elas existem. Elas estão... Tem isso também. Porque no primeiro momento você falou assim, não, sou eu e o pessoal que tá aqui, não tem mais ninguém. Tem isso também. E eu falei, cara, tem a Bots Brasil, será que se eu marcar um dia assim num lugar as pessoas aparecem? Porque a gente vai ter que se reunir em algum lugar. Tá bom. Eu falei, vou marcar. E aí montei como se fosse uma apresentação e falei, vou precisar no mínimo de um espaço, o resto eu vejo o que eu faço. E aí compartilhando ideias com pessoas que eu conheço, uma delas me apoiou e falou assim, cara, eu vou fazer um contato com a Google for Startups e a gente faz o primeiro encontro na época chamava Vui Design BR, que também é legal falar disso, da Vui Design BR lá. Falei, olha só. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Olha uma segunda coisa que você fez, talvez de novo sem perceber. Muita gente tem uma ideia, ele fala assim, não vou contar pra ninguém. Minha ideia, se eu contar, as pessoas vão roubar. Elas esquecem que você pode contar a ideia para quantas pessoas quiser. Inclusive, quanto mais gente você conta, mais a ideia vai se estruturando na sua cabeça. E que as pessoas vão quando você vende um sonho, as pessoas às vezes compram esse sonho e querem te ajudar a fazer esse sonho. E que por conta disso que deu certo. Talvez se ficasse guardado para você, ia ficar até hoje guardadinho aí. E alguém ia fazer e não ia ser você. Então, acho que uma outra lição bacana de... É verdade, aqui. A gente só dá conta disso depois, tipo, eu me dei conta quando a gente tirou a foto final do evento, e eu falei, gente, a gente encheu o auditório ali até o final. Mas desculpa, volta, aí você contou pra um monte de gente, alguma falou, eu te ajudo. E aí ela conseguiu esse espaço, falou, Jana, tem essa data, esse horário, só a gente divulgar. Falei, meu Deus, vai acontecer mesmo. E aí eu falei, bom, agora eu preciso colocar as pessoas, porque eu só tinha visto que elas existiam, eu ainda não tinha feito contato com elas. Falei, vai que não dá certo, é melhor eu não criar esperanças, criar unicórnios. E aí eu falei, ó, vai ter um evento. Você entrou no LinkedIn e começou. Oi, fulano, tudo bem? Vi que você é Vui, vou fazer um evento aqui assim, quer participar, é tal data. Foi isso? Foi isso. E por um, na mão? Na mão. Me chamei todo mundo, e aí as pessoas se inscreveram lá no link que a gente passou. E deu certo, elas foram e a gente fez o evento. Como eu falei pra você antes, né? Isso aqui deve ser uma coisa... Cara, é muita coragem. Porque imagina... Uma coisa é eu convidar você pra vir no podcast e aí eu confirmo até antes. Tá vindo? Legal, então beleza, teremos podcast. E também se não for você não vier, não foi gravado, então
Eu tenho um monte de segurança aqui. Outra coisa é, tem um evento ao vivo, que as pessoas têm que aparecer. Imagina se ninguém aparece. Cara, que desespero. Mas continua. E eu tava esperando, assim, o pessoal da empresa e algumas pessoas que eu mandei contato. Mas eu percebi que tinham pessoas lá que eu não tinha mandado contato. Então, isso quando realmente... apareceram, vieram pessoas a mais. Exato. Porque e isso que eu falei de VUI Design BR, porque a comunidade nasceu VUI Design BR, porque a ideia era falar de VUI Design. Só que depois a gente tirou o design, porque eu falei, não, VUI não tem só área de design. Porque começou a aparecer o pessoal de estúdio, que você comentou que você nem imaginava quando você começou. Começou a aparecer desenvolvedor, locutor, e aí eu falei, cara, se ficar VUI Design BR, eles vão achar que eles não têm espaço. Sim, sim. Aí a gente mudou o nome da comunidade. Mas apareceram essas pessoas, eu falei que pelo menos tem espaço. Porque eu vendo as inscrições, eu falei, mas eu não entrei em contato com essa pessoa. Mas aí começaram a vir, foi muito legal. Não, legal. E aí a comunidade foi acontecendo enquanto você trabalhava na Mutante. Isso mesmo. Ela foi acontecendo. Quando que você decidiu sair e ir para o Itaú? Como é que foi essa mudança? E como a comunidade já te ajudou nesse começo? Pra gente, se te ajudou, às vezes não ajudou também para ir para o Itaú. Então, eu recebi um contato num grupo do Facebook. De uma pessoa perguntando, tipo... Nunca conheci alguém tão exótico para arrumar trabalho que nem você. Mas não era trabalho, porque a pessoa postou assim, tá. Foi o gestor que me contratou, mas foi assim, tem uma dúvida sobre a arquitetura da informação, assim, vocês têm alguma referência? E eu fui lá e comentei. Você comentou. Para saber de arquitetura vai em tal lugar, faz isso. E aí sim ele me mandou mensagem no LinkedIn. E aí falou, poxa, interessante, vi aqui o seu currículo, tudo, e a gente começou a falar sobre isso. Então, não sei se ele já estava à procura ou não, mas... Não, mas, vamos lá, de novo. Você teve uma postura ativa de querer ajudar, porque a arquitetura da informação, então, não tem nada a ver com você, mas você indicou alguém. E a pessoa, ao ter contato com você, com certeza ela deu uma olhada, falou, que legal que ela me ajudou. E essa pessoa também fala de VUI. Ela também está na comunidade. Então ela é uma referência, então não estou falando com qualquer um. Deixa eu chamar para ter um papo mais perto. Vai vendo como esses ativos de marketing aqui, esses ativos da sua vida vão te ajudando a construir. Eu tô dizendo de você porque para as pessoas também pensarem nisso. Será que vale a pena? Vale a pena fazer. Mas vale, super continua. recomendo. Daí te chamou no LinkedIn? Foi. E aí eu falei, vamos conversar, porque eles tinham lá um projeto de trabalhar com as tecnologias novas de assistentes pessoais. E aí eu falei, legal, é uma coisa que me interessa, porque já é uma outra linha de VUI que sai das URAs. E aí eu falando com a pessoa, tudo tranquilo, e tirei férias e fui pro show das Spice Girls. Você vê como tem conexão. Porra, tudo ligado. E eu tive que falar com o gestor lá, porque ele falou, não, eu queria falar com você, fazer já entrevista para depois fazer uma proposta se der certo. Eu falei, mas eu tô nas férias, vendo um show aqui. Não, vamos falar. E não é qualquer show. O show das Spice Girls. Mas deu certo, falei, arrumei lá um computador. Não tinha levado computador, claro. Tava de férias. Aí arrumei lá o computador, fiz a entrevista e deu certo. E aí fui lá trabalhar com eles. E foi legal porque passei disso, né? Comecei também a atuar em outros canais de atendimento. Então foi bem bacana, foi muito legal. O Itaú, pelo que você me contou, tem uma cultura um pouco própria, né? De treinar pessoas lá dentro e fazer as pessoas se especializarem ali dentro. Você foi a primeira outsider ali com conhecimento muito robusto de uma área específica. Como é que foi isso? O pessoal te odiou, te amou, meio a meio? Quando você chegou, né? Ficou ameaçado? Não, foi super bem recebida, porque eles já acompanhavam um pouco da minha trajetória no LinkedIn. Tá. Não me lembro de terem visto no Meetup, mas... Porque eu não vou lembrar de todo mundo. Tá bom. Mas foi super bem recebida. Já sabiam quem você era? Já, então, super. Isso, até nessa entrada ajuda você ter uma certa notoriedade, tá? Super. E até mesmo para voz, assim. Ainda não tinha alguém que trabalhasse com voz lá dentro no time. Tá bom. E aí eu vim com esse conhecimento. E eles estavam super querendo, né, beber dessa fonte. Então foi super bem recebida. Foi super legal, assim. E o tempo que você passou lá, você conseguiu ter muita troca com o pessoal? Muita troca, assim. Como eles estavam receptivos não só a mim, mas também ao conhecimento, a gente fez muita troca, tardes de conhecimento, e eles me chamavam, às vezes, para ver algum projeto que eles estavam fazendo. Então, foi muito legal, muito mesmo. Bacana. E aí, ali você era uma especialista, né? Você não era gestora.
E aí a mudança Isso. para o PicPay é muito a ver com essa vontade da sua carreira de voltar ao que você falou lá atrás. Pô, adoro ser especialista nisso, uma referência, mas também quero gerir pessoas. Isso, exatamente. E aí eu recebi essa oportunidade de voltar para a cadeira de gestão e tá sendo o máximo, assim, é o que eu gosto mesmo de fazer, colocar o conhecimento que eu tenho à disposição do time ou de qualquer pessoa, mas ajudando a desenvolver essas pessoas com esse conhecimento, não só colocando eles nos projetos. Tá. E aí como é que foi recebida no PicPay? Também, foi uma loucura, porque eu cheguei lá e falei, bom, dia 1, né, vou fazer aqui a integração e vou começar a trabalhar. Minha vida, vou começar a Cheguei trabalhar. aqui, né? E não, já tinha o pessoal querendo marcar, assim, não, vamos fazer uma entrevista com a Jana de 1 hora aqui, com todo mundo de design. Eu falei, gente, não precisa dessas coisas. Não, porque a gente tava em vez de fazer querendo... 1 a 1 normal, que uma pessoa faria, já queriam te colocar num palco e trazer todo mundo para te perguntar coisas que todo mundo tava curioso. Exatamente. E aí a gente fez esse encontro online com todo mundo e o pessoal fazendo pergunta. E eu falei, tá bom, vamos lá. E aí respondi as perguntas. O time também ficou muito feliz, fizeram um mural pra mim. Jana, que bom que você tá com a gente. Então também fui super bem recebida. E parece que tinha um pessoal lá que até influenciou na sua contratação, né? Então, a gestora pediu algumas sugestões de pessoas com quem ela pudesse falar e contratar, e um dos nomes que o time levou foi o meu. Aí passei por todo o processo, que é muito certinho e rigoroso, e deu certo. Aí passei, entrei. Tá. Ou seja, de novo, é muito mais fácil do lado de alguém que está sendo contratado até negociar e mostrar um valor maior se o time está pedindo por aquela pessoa do que alguém que... Ah, cara, um desconhecido. Pode... De certa forma, sim. Sim. Só que quando dá certo, você precisa sustentar, né? Que aí a máscara não pode cair se for uma máscara. Tá. Exatamente. Então, como eu conheço a minha trajetória, sei do que eu sou capaz, sei o que eu preciso aprender, sei o que eu preciso evoluir, beleza, eu topei. Mas fica a dica, né? Não construa uma casca que não vazia. Exato. Tá. E aí, pelo que eu percebo, assim, Jana, apesar do pouco tempo que a gente tá batendo papo, que a gente conversou antes aqui, você é uma pessoa muito centrada. No sentido apesar de ter problemas na vida que vem, pô, tô com dificuldade, perdi X pessoas, será que é minha culpa? Não é? Você tem uma coisa muito de colocar responsabilidade em você mesma, o que por um lado é bom e por outro lado é ruim, mas você tende a olhar sempre pra você, você não fica falando, não, isso aqui é culpa do mercado, isso aqui é culpa, não, é sempre, pô, é minha culpa. Depois que você descobre que não era sua culpa as coisas, mas você sempre tende a trazer esse lado. E frente aos desafios que aparecem, você não dá chilique. Você não dá não, eu vou brigar. Não, tranquilo, olha, vou fazer tal e tal. Vou agir de uma forma assim, racional e resolve. Tudo isso, toda essa maturidade que você tem, esse controle emocional e esse autoestímulo, com certeza fazem toda a diferença para você fazer a segunda parte da entrega, né? Da onde vem? Você da sua criação? Qual que é o segredo dos seus pais para terem feito você assim? Gente, nossa, não sei nem como é que eu respondo. Não, é sério, porque eu acho assim, que uma coisa que eu prezo muito é a confiança e o relacionamento entre as pessoas. Tá. Independente se ela tá acontecendo no trabalho, fora do trabalho. Então, eu sempre tento entender qual que é o meu papel. Se meu papel ali é mais ajudar e ficar junto, se é mais receber informação e acompanhar. Então, eu tento entender qual que vai ser a minha função naquela relação. Você se molda ao lugar. Exatamente. Não é que você fala assim, eu sou a Janaína, eu venho aqui, faço assim, essa é a minha metodologia, ponto, acabou. Não, você observa muito, entende e fala, opa, aqui eu contribuo mais como gestora, aqui eu contribuo mais como especialista, aqui é um mix. É isso? Exatamente. Tá. Porque aí eu deixo, assim, o que eu encontrar de dificuldade para primeiro entender se tem a ver comigo, e aí se estiver comigo, eu vou conversar comigo quando chegar em casa e falar assim, sim, tô desesperada, não sei o que eu vou fazer, mas eu me organizo. Tá. E se não for comigo, de tentar trazer isso para quem eu tô me relacionando de uma forma respeitosa. E falar assim, a gente precisa conversar sobre isso. Então, eu acho que a centralidade vem disso, assim, de primeiro tentar observar. Eu sou muito observadora, tentar observar o que está acontecendo, ver qual é o meu papel no que está acontecendo, ver se é aquilo mesmo que vai fazer sentido e ir trabalhando, e ir se moldando. Eu não consigo me desesperar, assim, Tá. do nada. Até por causa dessa postura, né? Você entra e observa primeiro. Calma, deixa eu olhar.
Porque se entrar já tomando decisão, pelo que parece, muito vai fazer cagada, mas com certeza. Sim. Com certeza. Não, porque em outro lugar eu vi que era assim, então aqui também é. Já pega e já... Naquele lugar era prego, eu batia. Então aqui é outra coisa, colher eu vou bater também. Não, é isso, né? As pessoas às vezes tomam essa postura em vez de dar um passo para trás e olhar. Exatamente. Tá, legal. Tentando falar um pouco do mercado de forma mais aberta agora de CX, né? A gente envolve, sei lá, eu tendo a olhar para a jornada muito do ponto de vista do usuário e os pontos de contato que ele tem com a empresa. Então começa lá no marketing, ele tem contato com a marca, talvez uma área de venda, talvez não, uma área de vendas, contratação, então tem um onboarding, depois uso do produto, experiência ali, e depois tem até a área de customer, de atendimento, customer care. Você trabalhou em empresas que eram fornecedor e trabalhou em cliente. As áreas são muito diferentes, o conceito veio mudando com o tempo, porque você começou muito lá atrás, você começou tudo era mato, né? Como brincam. Como é que você vê essa área de CX, assim, no geral? O que você percebeu em cada lugar que você acha bacana de compartilhar aqui? Legal. Acho que o bom é que cada vez mais o CX vem tendo a importância que deve ter para a estratégia da empresa. Porque no passado era mais assim, a gente precisa ter porque existe uma lei. Tem uma lei do saque, então a gente tem que ter uma URA. Tem uma lei que a gente precisa deixar... Atender em X tempo. Exatamente, deixar o cliente com atendimento disponível, até mesmo fora da URA, num chat. Então era mais uma obrigação, sabe? E quando é obrigação, as empresas elas pegam a regra e elas param de tentar inovar. Elas falam assim, como é que eu burlo essa regra sem burlar? Né? Eu acho que esse que vira a postura completamente diferente do que é hoje, de como eu penso no usuário, como eu faço. Tá, mas porque hoje você consegue atrair pessoas, ainda mais com a internet, facilmente. Só que manter essa pessoa, que é o papel de CX, porque no grande atrito, né? Quando você tá lá, o cliente tá atritado com a empresa. É CX que vai ter o papel de encantar esse cliente e falar, cara, problemas acontecem, tô assumindo o problema, vou resolver para você ver que vale a pena ficar aqui. No final, o papel de CX é esse. Então, só hoje eu acho que todo mundo tem essa consciência de falar, cara, não é só ter um produto legal e saber vender e a aquisição tá subindo. Quando der o problema. E aí, a gente tem um CX legal para acolher esse cliente com esse problema? Então, acho que a primeira mudança é essa, assim. Isso não estava tão claro no passado de que era necessário. E acho que um outro ponto também que eu vejo de mudança é que quando você está no momento fornecedor, você precisa tentar ao máximo explicar esse cenário, porque você acaba tendo mais conhecimento sobre o cliente do que o seu próprio cliente. Tá, já que é você daquele que tá assunto específico, CX. Você conhece muito bem. Exatamente. Tá. O cliente conhece do macro, do cliente dele, do negócio dele, mas naquela vertical, aquele quadradinho, você acaba como fornecedor conhecendo pra caramba. Exato. Tá. E aí você tem que ter esse poder de relacionamento com o seu cliente para falar do cliente final, que é o que une os dois. Então, eu acho que é um ponto, assim, que quando as empresas percebem que o seu fornecedor tem esse conhecimento e que ele é muito valioso, já que é ele que fica ali com o seu cliente final, aí o negócio deslancha. E aí você é cliente o contrário, né? De dar espaço, se você tem um fornecedor, de falar assim, cara, tem coisa que eu não vou saber mesmo. Me conta do meu cliente, o que ele tá fazendo? Porque eu preciso tomar algumas decisões pra gente melhorar a experiência dele. Ou seja, a sua postura como gestor, além do time, de todo esse aprendizado que você teve, que qualquer empresa você ia ter um aprendizado, tem o lado de, como fornecedor, eu sabia o gap que eu tinha para entregar um bom trabalho para ele, e agora, como cliente, eu não vou deixar que meu fornecedor tenha esse gap, porque senão ele entrega pior do que ele poderia, e eu como prejudicar no final das contas. Exatamente. Tá, então essa preocupação, ela acabou te ajudando no lado do cliente. Exatamente. Legal. E você começou fazendo uma parte... Vamos lá. Você começou sendo atendente de call center, depois você começou a humanizar a URA e deixar ela muito mais qualificada, e agora você já está na ponta da Alexa, do WhatsApp, de outras tecnologias, robô e tudo isso. A tecnologia claramente mudou, mas a essência também mudou ou continua a mesma? A essência, eu digo, como atender o cliente, como fazer esse relacionamento. Tem novas técnicas ou não? A coisa é muito parecida com o que era lá atrás. Como é que você está vendo isso? Tem, sim. Eu acho que mudou. Primeiro porque o próprio cliente muda. Dependendo do nicho que você está de mercado, dependendo do público que é o da empresa,
algumas coisas mudam. Eles têm interesses e necessidades diferentes. Então, acho que já começa por aí. Tá bom. E eu acho que um segundo ponto é que o cliente aprende com o seu atendimento. Porque pode ser que ele precise sempre daquele atendimento para determinado tema, e aí ele acaba já pegando a manha, que a gente chama, de como conseguir aquilo no atendimento. E aí, se você não entende que ele tem essa visão, para ele é tudo a marca. Então, não tem assim, eu sei que um time cuida do WhatsApp, um time cuida da URA, um time... Não é isso. Para ele é a marca. Parece que é uma pessoa que faz tudo. Então, ele acaba sabendo como que é. Não, eu já sei que para falar com o atendente, eu preciso apertar 9 nesse lugar. E aí, se você não percebe esse comportamento dele, seja nas análises ou fazendo pesquisa, teste, você acaba perdendo esse cliente na estratégia da empresa. Porque ele vai usar a favor dele. Você não vai usar também ganhando como empresa o que você quer ganhar no atendimento. Então, muda. Ou seja, eu vou até adicionar uma coisa. Você está dizendo que o cliente, quando ele começa a se relacionar muito com a marca, ele vai aprendendo como ela funciona e vai buscando atalhos para fazer do jeito que ele quer e não do jeito que a empresa gostaria. Também o cliente ele muda no sentido de idade. A Janaína, com 25 anos, tinha um gosto, tinha uma demanda. Hoje ela tem outro gosto, outra demanda. Talvez ela gostasse de falar por telefone, agora ela gosta de fazer por WhatsApp. E vai mudar mais ao longo da vida, e normal. Então, todas essas mudanças tornam a área de CX muito viva. Muito. Tá, e aí, processo, então, vamos falar um pouquinho. Como, sabendo que ela é viva e que ela é mutável, que processos você recomenda que as empresas tenham como, talvez não um padrão, porque como você falou, cada uma de um jeito, mas no geral, o que dá para fazer para garantir que eu estou pegando a percepção e implementando com melhoria? Que processo que dá para fazer aí que você recomenda? Olha, acho que um que nunca vai sair de moda e é um que é muito rico é escutar a ligação das centrais. Primeiro porque quando a pessoa chega nesse ponto, é porque ela tentou se resolver em outros canais. Tá bom. Então, ali a gente pega muito o comportamento do cliente, palavras que ele está usando, o que ele tá achando do app, que ele recebe muito e-mail, tudo. É muito rico, assim. Então, só ali eu acho que já tem um celeiro, e isso eu faço desde que eu comecei em URA. Não só para trabalhar com URA, para tudo. Eu pegava insights e mandava para outras áreas que não tinha nada a ver com a URA. Então, acho que é uma parte do processo que nunca pode faltar. Entender o que está acontecendo no atendimento humano. E aí, outra é começar a cruzar algumas métricas desses canais. Então, tipo, eu tenho mais gente no WhatsApp e menos gente na URA. Mas no WhatsApp eu tenho um atendimento, sei lá, mais transacional, onde o cliente resolve o que ele precisa lá. E na URA também. Então, quer dizer que o WhatsApp funciona melhor? Mas será que o meu cliente gosta mais de WhatsApp? A URA ele usa quando? Em que momento? É só para quando ele precisa entender algo mais complexo? Então, ele usa o WhatsApp para coisa mais simples? Então, quer dizer que o meu produto está funcionando porque ele tem dúvidas simples? Por isso que ele usa mais lá? Então, acho que fazer essas conexões entre os canais, sabe? Entender esse omnichannel e qual é o momento da vida dele, qual o comportamento, qual o papel que ele dá para o canal da minha empresa é fundamental. Para entender para onde você vai levar o canal. Não adianta você ter uma estratégia, sabe? Não, eu sou a empresa, eu vou usar meu WhatsApp para isso. O cliente vai reverter, se ele puder, se ele precisar. Então, para que ele está usando aquilo? E dá potência para o uso que ele já está fazendo. Não, legal. E como é que é a relação da parte de atendimento ao cliente e da área de produto? Você falou assim, eu tô aqui no atendimento, eu consigo escutar a ligação. Cara, escutar o cliente sempre, eu acho que todo mundo que sentou nessa cadeira, um jeito ou de outro, falou, escuta o cliente, conversa, pergunta. Eu falei com o head de CX que já foi head de CX do iFood. Ele falou assim, do iFood, desculpa, do 99. E ele falou assim, cara, a gente tava querendo criar a Casa 99, que era uma área para os motoristas, para a gente fazer uma coisa física de se relacionar, era o começo da empresa, então não se tinha muito contato com esse motorista. Então, ter só o digital é bom, mas é ruim porque você perde o contato. Vamos fazer a área 99, a Casa 99, para esses motoristas de táxi, principalmente, poderem interagir com a gente. E aí, diz que pegou os caras brilhantes da empresa, discutindo, todo mundo super bem engajado e tal, né? Pensaram na casa inteira. E aí, diz que ele parou no meio do caminho e falou assim, mas ninguém perguntou para eles, né, o que eles querem. Porque a gente tá com boa intenção, a gente quer fazer o bem. Deixa eu bater um papo.
E aí tudo que eles tinham pensado, os caras queriam um banheiro. Era a primeira coisa. Um banheiro bom, um banheiro que dá pra... Ou seja, galera bem intencionada, com boa vontade, não escutou o cliente, é morte. É gastar dinheiro com coisa que não precisa e que não vai atender. Assim, eu acho que essa é uma regra muito legal. Agora, como você fazer como processo isso chegar e evoluir o produto? Tem algum jeito disso? Não? Como é que você dá o feedback pro pessoal, né? Como é que é essa... Eu acho que a primeira coisa é estabelecer esse relacionamento. Porque nem toda empresa, independente se é fornecedor ou é tudo dentro de casa, o time de produto está ligado no que o atendimento está fazendo e vice-versa. Geralmente são universos separados. E que não se conversam muito. Que não se conversam, até porque o objetivo é diferente. O time de produto está pensando em receita e o atendimento ao cliente no custo. Só que é aí que está a equação, entendeu? Falar assim, tá, você está trazendo mais cliente para dentro, eles estão mais gastando, mas você está fazendo isso com qualidade? Você está fazendo isso de uma forma que o cliente não tenha atrito? Porque se não tiver, você só está trazendo mais gente para ter custo e eu atender. E o interesse do produto também. Beleza, tá chegando gente aí, mas você está encantando o cliente quando resolve o problema dele ou você está perdendo ele? E é por isso que eu estou trazendo mais gente. Tá. Então, acho que é essa relação que às vezes não se percebe entre as áreas de produto e atendimento e ela precisa ser notada. Então, acho que a primeira coisa... Você monta esse canal. Eu sempre procuro ter esse canal, porque, como eu falei, uma vai depender da outra. É o mesmo cliente, só que são objetivos diferentes, pontos de maneiras contato diferentes e quem está cuidando daquilo olha para um objetivo Exato. E o outro olha para o outro. Então, essa é a primeira relação. E aí, tendo essa relação, a gente começa a cruzar as métricas. Então, você tem aqui um defect rate, por exemplo, que a gente chama, que é a métrica de entender quantos, vamos chamar de defeito, quantos defeitos, erros ou problemas tiveram ali no produto. Exato, pode ser alguma crise, e isso vai gerar um atendimento para mim. Então, levar essa métrica para o produto é fundamental para eles perceberem essa diferença. Então, nesse mês, a gente teve aqui 2 momentos de crise e eu atendi 600 mil clientes. Você está sabendo que teve essa crise? Primeira coisa. Segunda coisa, você vai fazer alguma coisa para não ter mais isso no mês que vem? Então, depois que esse relacionamento está estabelecido, cruzar essas métricas de falar o impacto que esse defect rate deu e o quanto a gente pode retornar, é um bom começo. Assim. Legal. Legal de ter uma métrica que vira dos dois, né? Isso. Para fazer essa ligação. E tem outras áreas que você tem que falar também? Sempre tem, né? Porque atendimento é o cross, né? Então, sempre tem. A área também, os nossos pares de tecnologia, né? TI, que não podem faltar. Dados, que eu acho que é uma área também fundamental em CX, e a gente sempre está muito bem servido de dados em CX. Dependendo do projeto, a gente também tem contato com o time jurídico e com o marketing. Porque o jurídico acaba trazendo, assim, alguns aspectos... legais, né? Legais, pensando, só que isso afeta a experiência. Então, a gente não gostaria de passar determinada informação, porque ela muda muito fácil. Falei, tudo bem, mas é que passar determinada informação é que vai me dar uma avaliação legal, ou vai fazer com que o cliente compre um próximo produto com a gente, porque a gente resolveu o problema dele. Mas eu não posso passar a informação. Eu falei, então como que eu atendo? Então, você tem a discussão entre o que é lei e como você dá uma boa experiência, você fica equalizando essas duas coisas para poder sempre chegar dentro da lei o que seria melhor para os clientes. E o marketing, às vezes, tem a ver com o universo de palavras mesmo. Porque para o cliente, eu sempre dou esse exemplo, né? Para o cliente, não tem a diferença entre fatura e boleto. Estou falando aqui no geral, sempre tem que se fazer uma pesquisa. Mas para o cliente é a mesma coisa. Para mim, Só que tecnicamente não, porque a fatura é onde você tem lá o extrato que você usou, tudo. O boleto é só um código de barras. E aí, às vezes, alguma área de marketing pode pegar e falar assim, não, a gente está mandando para ele a fatura. Você não pode chamar de boleto. Falei, não, mas eu já fiz aqui um hot word aqui em atendimento e entendi que a palavra que os clientes mais usam é boleto, independente do que a gente manda. Por isso que eu tô falando do boleto. Não, mas você tá mandando a fatura. Então, é um desafio também. E o que manda nesse caso? O que é correto de fato ou o que o cliente entende como correto? São casos e casos, né? Depende muito, assim. Às vezes a gente
conseguiu fazer uma pesquisa que sensibilizasse o marketing ou negociar, de falar assim, ó, vou colocar por um tempo para você ver que vai rolar uma métrica legal e aí a gente mantém assim. Mas dependendo do marketing, falando, não, não vai usar, e a gente assume o risco de que vai dar esse problema. Falei, então tá bom. Tá, legal. Agora voltando a essa, vou dizer paralelo, mas não é paralelo, tá? Essa sua vida paralela que criou a comunidade do IBR. Como é que foi a fundação? Eu sei que não foi você que fundou, mas você é sócia hoje da Arara School. Como é que foi essa história? Eu acho legal contar do Suelito, eu tive uma conversa já com ele, lá no passado, antes dele criar essa iniciativa, mas conta um pouquinho para as pessoas entenderem até esse perfil, né? Por que ele te trouxe para o projeto? Foi. Na Arara, eu participei do lançamento do primeiro curso deles, que é de design conversacional. Eu dei a aula de módulos de fundamentos do design conversacional. O fundador, o Suelito, você conheceu na Mutante. Isso. Ele decidiu começar esse projeto e te convidou como professora no começo. Isso. Perfeito. Exatamente. E aí, dei a aula, gravei, tá disponível até hoje para venda. E aí, ele me mandou uma mensagem falando que queria trazer mais sócios para Arara e que precisava de uma pessoa que ajudasse um pouco com a parte dos alunos. Até porque, como ele estava sem o outro sócio que ele tinha e ficou sozinho, ele acabava cuidando de tudo. Ele começou com um sócio e acabou ficando sozinho. Exatamente. E aí, eu falei, bom, para mim é legal, porque primeiro tem a ver com o design conversacional que eu gosto. Vou poder fazer as aulas, que eu gosto também de dar aula. Vou poder falar com os alunos, que é uma coisa que me interessa, que me levou a criar comunidade, que é separada da Arara, mas que tem a ver. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Você dava treinamento lá no começo da empresa também. Dava treinamento. Falei, eu acho que faz sentido. A minha vida vai ficar corrida? Vai, porque é o emprego 2. Mas vamos lá. E aí, aceitei entrar como sócia. E agora sou a community manager, que a gente chama da Arara. Então, recebo os alunos, tiro dúvidas deles. Fiquei na parte de atendimento da escola, praticamente. Você é quase aquela... Com plus, né? Mas você é quase aquela influencer que as pessoas convidam para ser sócio da empresa. Vou convidar a Anitta para ser sócia aqui, porque isso vai dar um boom na minha marca. E além disso, você ainda faz a parte de community manager e tem acesso às pessoas. Então, alguém que vai contratar o curso da Arara. Tô contratando o curso da Arara, ok. Tô contratando o curso da Arara, que a Janaína faz parte, e ainda ela que vai ter um papo comigo. Que isso tem toda uma diferença grande. Então, acho que o Suelito foi bem inteligente em trazer você. Veio com um 2 em 1 aí, muito bom. É isso. E aí, agora, eu penso em fazer algumas lives. A gente está estruturando algumas coisas para a escola, para cada vez mais ir expandindo. O foco da Arara é só design conversacional. Desculpa, VUI. Geral. Então, na verdade, não. Nesse momento, a gente tem mais cursos de design conversacional, de UX Writing, de design. Mas a gente está pensando, estruturando algumas coisas para expandir. Então, nesse momento, a gente está avaliando, assim, se faz sentido se manter abrir só outras nessa linhas, área. Isso, ou abrir outras linhas. Até porque o nome da escola já não é fechado, o nome é aberto, né? Isso. Você cabe muita coisa ali dentro. Então, pode fazer sentido trazer outros especialistas ali para falar. Isso aí. Legal. Uma vida corrida, né? e além da Arara, que tem muito curso... Então, que cursos tem hoje lá? Depois eu vou perguntar de outros cursos para você poder me falar. Explica ali, o que tem hoje disponível? Lá na Arara a gente tem, então, de design conversacional, que você vai conseguir aprender tanto sobre texto quanto voz. Então, do zero? VUI do zero. Desde fundamentos até aplicação em materiais. O segundo que a gente tem é de UX Writing, conteúdos conversacionais, que aí já é mais voltado para produto. Você, como fazer também a experiência para o cliente voltada para texto, só que em produto, nem tanto em canais de atendimento. A gente tem também o X-Writing para chatbots, que aí a gente volta um pouco para atendimento, voltado só para chatbots. Mais no bot. Isso. Depois, a gente lançou um que chama Vocabulário Controlado para chatbots, que é uma ferramenta fundamental para quem trabalha com bot e às vezes a pessoa não sabe como fazer, então é um curso muito bacana. E o último que a gente lançou foi Design Centrado no Usuário, que foi a nossa primeira experiência em falar um pouco mais de design abrangente. Fora do texto, fora da escrita. Exatamente, como trabalhar com design, uma pessoa que ainda não conhece como aplicar o design pensando no usuário. E aí, agora a gente tá gravando uns outros aí, que vão lançar já. Pode falar por enquanto. E qual é a estratégia de divulgação? Vocês têm algum tipo de conteúdo gratuito no YouTube para as pessoas verem que vocês são referência e depois
trazer para o curso? Não, é tudo curso e aí vocês divulgam num a um? Ou só porque vocês dois são conhecidos no mercado, as pessoas já vêm atrás? Como é que vocês estão... É curiosidade total minha aqui. A gente tá fazendo algumas lives no YouTube, Tá. principalmente de temas novos. Então, a gente teve uma recente sobre ChatGPT, que fala muito sobre o funcionamento dele, ter medo ou não, aqueles receios. Tá bom. E aí, a gente vai começar a lançar alguns conteúdos gratuitos dos cursos para mostrar um pouco dos cursos que a gente Da tem. degustação, tá. Isso. E que outros friends ou pessoas que você fala assim, pô, vale a pena seguir essa pessoa, ou vale a pena fazer esse curso, ou ler esse livro, o que você tem de indicação que você consegue pensar aí? Legal. Vou indicar o nosso terceiro sócio da Arara, que além de comigo e com o Swellington, a gente também trabalha com o William. O Will, ele é referência em UX Writing. Ele estava até falando de umas novidades novas que tá rolando no Figma, tudo. Então, sigam o Will, que eu acho que é uma pessoa bem bacana. É o William, como que é o nome? O William... Sobrenome dele, pelo menos. Deu branco. Não, tudo bem. Então, pessoal, vocês seguem a Janaína, procurem lá a Janaína Pereira no LinkedIn e pede para ela passar o... Pode ser. Boa. Pode ser. Tá. E mais algum, assim, que você... Mesmo que seja um pouco mais abrangente, não precisa ser tão específico, né? Acho que... Bom, tem tanto pessoas quanto comunidades, né? Acho que o Caio também, que é a pessoa da Bots Brasil, o Caio Calado, acho que é uma pessoa legal também para seguir, porque ele fala bastante de temas também recentes e trata bastante de chatbots. Acho que o Caio Calado é uma pessoa legal de indicar. E acho que uma outra comunidade também que é o X para Minas Pretas, que começou nesse boom de comunidades, acabou vindo uma vertente nova de comunidades também para pessoas que estavam querendo se encontrar com outras que tinham a ver um pouco também com a natureza delas, não só com a profissão. Uhum. E aí eu acho que a UX para Minas Pretas é uma comunidade legal. E em todos esses, para quem está começando do zero, porque já é muito experiente e quer ter um conhecimento a mais, vale a pena, você consegue ter material aí dentro. Isso. Tá, legal. E por último, assim, de tecnologia e canais, vamos falar aqui. Você falou um pouco de GPT, mas vamos pensar um pouco em canal. Você comentou assim, queria trabalhar com a Alexa. O que é a Alexa no mundo do atendimento? Como é que ela funcionaria, em teoria, né? E o que você descobriu ao longo do tempo, você implementando projetos ali? O que Alexa, o Google Assistant lá, qualquer um deles. O que você descobriu, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é bacana, o que não é? Então, primeiro que a gente começa pensando que esses canais, eles ainda são chamados de assistentes pessoais, né? Tá bom. Então, pensar em atendimento num assistente pessoal já era meio esquisito, porque ele é pessoal, ele não tá ali sendo um assistente para falar em larga escala. Ele é seu, ele não é uma comunicação entre você e a empresa. Então Exato. Então, eu já tinha essa reflexão antes de começar a trabalhar com isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi que, de fato, por ser por voz e ainda a gente não ter algumas evoluções do ponto de vista de segurança, porque ninguém vai querer, por exemplo, é uma super lei, né? Ninguém vai querer ficar falando com voz no atendimento por aí. Vai querer usar num lugar fechado. Tá. Então, os casos de uso eram muito difíceis para atendimento. Era realmente mais voltado... para fintech, para banco, que você já participou. Exato. Tá. Era mais voltado mesmo para entretenimento, para ser um assistente ali que vai te ajudar em alguma coisa. Me conta uma piada, esse tipo de coisa. Exato. Tá. Então, acabou não dando muito certo, ao meu ver, né? Voltado para atendimento. Seria mais para entretenimento. Aí eu falei, marketing, vai lá. É de vocês, não é mais nosso. meu, segura, dá pra fazer muita brincadeira bacana. É isso. E aí, na parte de atendimento, a gente tem o tradicionalzão voz, você tem chat no site, tem o app mesmo que consegue fazer atendimento, e o WhatsApp ali, e outras coisas surgindo. O que você vê como um canal, até para um público mais jovem, que vocês atendem na PicPay, como é que você vê que canais são mais promissores na sua visão? Eu sei que já está tudo bem estabelecido, mas o que tende a crescer mais, assim? Qual que você, na sua visão? Olha, eu ainda acho que se a gente pensar num público jovem, independente do nicho do mercado, a gente precisa ter um canal tipo WhatsApp. Porque é um canal que a pessoa tem ali e tudo, pelo menos o mais jovem das pesquisas que eu já fiz no geral, tudo o que eles menos querem é falar com alguém. Não é como no passado, quando eu comecei, que eles ficavam procurando a opção para falar com alguém, porque só alguém ia resolver, não era a máquina.
A geração mais jovem é ao contrário. Fala, não, eu já espero que a máquina resolva. Eu não quero falar com ninguém. Então, eu acho que o WhatsApp dá esse poder de estar ali na mão e ser algo que dá para fazer muita coisa. Ela dá para automatizar muita coisa dentro do WhatsApp. Tá. Então, eu aposto bastante. Já tem, né, muitas pesquisas, né, mostrando que o WhatsApp tem conquista muito os clientes. Ou seja, você está dizendo assim, ó, quem viveu físico, que nem a gente já viveu, de ter que ir no banco e tal, o nosso objetivo era falar com alguém, sempre. Você tinha lá o caixa eletrônico, mas você tinha a agência bancária te atendendo. Então, beleza. Então, o nosso objetivo é, quanto mais rápido eu consigo falar com alguém, mais rápido eu resolvo o meu problema. Essa é a nossa percepção. O mais jovem é, cara, eu não preciso de uma pessoa. Esse processo já está pronto em algum lugar. Eu nunca fui no banco, nem sei como é que resolve com gente, eu sei que eu resolvo no app. E se eu não resolver no app, me dá um outro canal que é tipo um app, que eu também consigo resolver. Então, acho que vem da origem da pessoa e por o que ela passou que ela tem essa necessidade de falar com gente ou não tem a necessidade de falar com gente, nem quer falar com gente. Exato. Legal. Exatamente. E por fim, Janaína, eu sei que você palestra em alguns eventos, assim, que eventos você acha que são bacanas do pessoal participar, quais valem a pena? Você já falou de alguns, mas se quiser fazer um apanhado, ou mesmo que você não palestre, mas que fazem sentido para o segmento que você considera relevante aí. Bacana. Às vezes tem algumas apresentações nas próprias comunidades, então, seguindo as comunidades já dá para ter uma noção, até de pessoas próximas, que às vezes você vê no LinkedIn e fala, nossa, que legal, então a própria Bots Brasil está fazendo, então eu recomendo. Tem um outro que chama The Developers Conference, que é um evento já muito tradicional da área de tecnologia, que traz muitas áreas que se envolvem, então desde Customer Experience até devs mesmo. É para desenvolvedores, não importa qual linguagem. Exato. Qual você tá. E aí eles acabaram fazendo trilhas que não tem a ver com o desenvolvimento em si, mas que acabam trazendo devs, né? Tá então, bom. Eu dev vou trabalhar numa squad de CX. Então, eles criaram lá a trilha de CX, por exemplo, e tem palestras muito boas, assim, de gente que sabe realmente o que está fazendo. Então, é um evento que eu recomendo. Que você recomenda. Super. Ele é ao vivo? Ele é ao vivo, acontece sempre umas 5 ou 6 edições no ano. Tem em São Paulo, tem em Belo Horizonte, tem em Florianópolis. Aqui em São Paulo, acho que vai acontecer em setembro agora. Bacana. É bem legal. Recomendo também o Superbots Experience da Mobile Time, que eu acho que também é um evento muito voltado para onde as empresas mostram o que elas estão fazendo lá. Geralmente é mais para a camada executiva esse tipo de evento, mas mostra muito tendência, o que as empresas desenvolveram. Então, sempre é legal os executivos trazerem o que eles viram nesse evento. E eu gosto muito também do evento de voz, que não é nacional, é internacional, que é o nome do evento mesmo, Voice. E lá, tipo, é só as Big Techs, não só as Big Techs, né? Mas pessoas que trabalham nas Big Techs falando o que elas estão preparando para o futuro. Caramba. Então, tipo, aqui a nossa comunidade da Alexa está pensando em lançar determinada coisa. Tem muito pessoal da ponta que tá fazendo a tecnologia de ponta, falando, cara, se a gente vai fazer isso aqui, vocês vão poder usar tal coisa daqui a tanto tempo. É tipo um Google I.O., mas não é... Só do Google de todo mundo. Só do Google de todo mundo. Puta, bem legal. E focado nesse mercado. Isso, exatamente. Show. Janaína, muito bom. Obrigado pelo seu tempo e ter aceitado o convite. Acho que foi super acertado de trazer aqui. É uma visão muito bacana, assim, tanto da sua história de carreira, como você construiu sua carreira, até do seu nível de especialização e da forma até humilde, não no sentido de desmerecimento, mas humilde assim, cara, talvez não esteja certa, deixa eu ver se sou eu ou se é o mundo, se questionando sempre, trazendo com uma calma. Acho que é um super exemplo, pessoal, se espelhar em você e como você cresceu, como você usou alavancas aí, mesmo de forma muito natural, sem pensar no final e como isso deu certo para você chegar onde você chegou hoje. Total. Muito obrigado. Obrigada a vocês, adorei. Foi a primeira vez que eu participo de um MesaCast, então vai ficar marcado. Obrigada. Boa, muito bom. Obrigadão.